Que Deus continue abençoando a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando sequência à série que fala dos nomes redentivos do Senhor nosso Deus. Já destacamos alguns para você e hoje nós vamos falar sobre Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Para isso vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 6, que diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, Jeová Tsidkenu no hebraico. Muito bem, Deus é um Deus justo. Nós encontramos na Escritura dizendo que nele não há injustiça. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Louvado seja o seu nome. Por isso que nós cremos neste Deus, que não é um Deus injusto. Nós vivemos numa sociedade de injustiça. Uma injustiça em cima da outra. E isto é que está dando problema para a humanidade que estamos vivendo. Mas Deus não. Ele continua sendo o mesmo, o Deus justo. Nele não há injustiça. Na mensagem a ele ouvi, no parágrafo 7 diz assim: e agora nós sabemos que ele é um bom Deus, mas não queremos descansar muito nisto. Recordem, ele é um Deus de justiça também, porque a sua santidade o faz justo e suas leis devem ser adequadas, seus requisitos. Sim, as pessoas se confundem a respeito de Deus, porque elas dizem assim: Deus é bom e Deus é amor, mas não esqueça disso. Sua santidade o faz justo. O seu amor faz com que ele possa promover a correção, porque o amor é corretivo e Deus não pode negar a sua palavra. Como ele é um Deus justo, ele coloca representantes nesta terra para que a sua justiça seja perpetuada. Por exemplo, Deus teve profetas sobre a terra como o profeta Elias. E Elias, ele era um exemplo da justiça de Deus. Ele estava nesta terra para promover essa justiça. Você sabia disso? Então, certa vez aconteceu de um rei que caiu e se machucou fortemente e ficou muito doente. E ele sentiu que talvez daquela doença ele poderia morrer. E ele convocou os seus aliados, seus soldados, e mandou consultar um deus chamado Baal-zebub. E disse assim: vão lá e pergunte a Baal-zebub, deus de Ecrom, se eu vou sarar desta doença. Quando os mensageiros saíram, Deus falou com o seu profeta Elias e disse: Elias, vá ao encontro destes mensageiros. Porque Deus se sentiu ofendido, porque ele era o Deus de Israel. Como é que eles iam consultar um outro Deus? E quando Elias desceu, ele encontrou aqueles mensageiros e disse assim para eles: qual é o problema? Será que porventura não há Deus em Israel para que vocês vão lá e consultem a Baal-zebub? Eu tenho a resposta do Deus verdadeiro. Voltem e diga ao seu senhor, o rei, que ele não vai sair dessa, que ele vai morrer. Falem para ele isto. Era Deus perpetuando a sua justiça através de um profeta. E porque Elias representava na terra a justiça de Deus. E todas as pessoas que servem a Deus como seus filhos, eles estão para representar essa justiça deste Deus Todo-Poderoso e que Ele é justo. Você sabe que aquele rei, você que lê a Bíblia, disse assim, quando ele identificou que o profeta que tinha falado com eles era Elias, ele mandou buscar Elias, achando que ele era maior do que Deus por ser o rei de Israel, mas Elias estava em cima do monte em contato com o Senhor, que é a nossa justiça, Jeová Tsidkenu. Quando aquele capitão com aqueles 50 soldados vieram, eles disseram assim: homem de Deus, desce, porque o rei precisa te ver.
E Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Imediatamente, não sei se foi um raio, não sei o que aconteceu, mas Deus mandou fogo e consumiu aquele capitão e os seus 50. Isso aconteceu por 2 vezes. Já na terceira vez, no terceiro capitão, ele viu que os outros tinham sido consumidos. Aí ele se humilhou perante este Deus de justiça e disse: ó homem de Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu sou um homem, eu vim aqui a serviço do meu rei, eu não quero ser consumido. E quando o homem se humilha diante de Deus, aí Elias disse: então eu vou com você. Por quê? Porque Deus é um Deus que age com a sua justiça. O profeta chega a dizer assim: eu não quero a sua justiça. E se nós formos suplicar pela justiça de Deus, nós somos fulminados, porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E se nós formos clamar por justiça, Deus não passará e não deixará nós sairmos da sua presença sem ser consumidos. Mas ele diz assim: eu não quero a sua justiça, eu não quero a sua lei, eu quero a sua misericórdia, que é a melhor coisa. Misericórdia é o que eu imploro. Ó Senhor, não me julgue pela lei, ou eu estaria condenado, eu não posso suportar. Não me dê justiça. Eu devo ir para o inferno porque eu sou um pecador. Mas, Senhor, dá-me a tua misericórdia, o teu amor e a tua graça para mim. Louvado seja Deus. Sim, meu irmão, é isso que nós temos que pedir para Deus. O salmista Davi, no Salmo 15, ele faz um confronto com isto. No Salmo 15, e uma pergunta, e que nós devemos levar em consideração o que o Davi diz. No Salmo 15, o grande salmista, quando ele estava compondo uma de suas canções, ele pôde dizer essas palavras: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha a pergunta. Eu creio que todos nós, eu, você, desejamos estar com Deus, habitar nos seus tabernáculos, ser um dia raptado desta terra para estar com o Senhor. Quem? Mas Davi está impondo uma condição neste salmo. Quem é que pode participar disto? Quem morará no teu santo monte? Aí ele mesmo responde no versículo 2: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Esse é algum dos requisitos que Davi coloca para aquele que deseja estar com o Senhor. Veja que o caminho do justo é diferente do caminho do ímpio. O ímpio caminha pelo caminho da injustiça. E quando ele caminha assim, ele está longe de Deus. Agora, veja só o que aconteceu. Deus, ele quer me fazer justo. Ele quer que a sua justiça esteja em mim. Então ele teve que vir a esta terra para sofrer. E é isso que nós encontramos na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Ele diz assim: eu me comprometo a ele hoje, com todo o meu coração, que com sua ajuda e por sua graça eu anelarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo neste corpo, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo. Porque ele se fez pecado, como sou eu, para que eu fosse feito justiça de Deus, como ele. Ele tomou o meu lugar. Agora, Senhor, permita-me tomar o seu lugar, porque por isso foi que ele morreu. Por que ele morreu? Se fez pecado para que eu fosse santo, se fez injusto, pegou toda a minha injustiça para que eu hoje seja justo diante dele. Porque eu quero te dizer que a Bíblia diz que a minha justiça, porque eu quero deixar bem claro para você, a nossa justiça humana, ela é falha. Deus não aceita. E tem muitas pessoas tentando se justificar, dizendo: eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, eu não falo de ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu só faço coisa boa, eu ajudo as pessoas. Eu quero te dizer que isto não justifica nada diante de Deus, porque a própria Bíblia diz que a minha justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, não serve para ele. A minha justiça não me justifica, a minha justiça não é aceitável diante de Deus.
Eu preciso da justiça dele na minha vida, porque ele é um Deus justo. Louvado seja o seu nome. Como é que eu posso ser assim? Eu tenho que ir a ele, ao Calvário, e aceitar a justiça dele, porque ele se fez, repito, pecador, para que eu fosse justo. Ele se fez injusto, para que a justiça dele esteja em mim. Preste bem atenção. Na mensagem A Festa das Trombetas diz: você ouve tanto a respeito de Deus ser bom. Ele é um Deus bom, porém, sendo bom, ele tem que ser justo. Não existe bondade sem justiça. Não existe justiça sem lei, sem punição, sem pena. Então estamos nessa hora. É essa hora em que estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. As pessoas passam a mão na cabeça dos outros. Às vezes até concordam com coisas erradas para agradar as outras pessoas, para que eles se saiam bem perante as pessoas. Mas Deus não é assim. Ele é muito justo. O que é certo, ele diz que é certo. Mas o que é errado, também ele vai dizer que é errado. Amém? Agora eu quero ir concluindo isto para você, para que você entenda que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não contempla alguns em detrimento dos outros. Não, ele não faz assim. Porque está escrito em Atos capítulo 10, versículo 35, que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele honra aqueles em cada nação que desejam servi-lo em justiça. Embora você esteja errado, mesmo assim, na justiça, no desígnio do seu coração, que você deseja servir a Deus, Deus honrará isto. Porque nós não temos condições de nos salvar, mas ele olha para dentro do nosso coração. Ele sabe que nós queremos ser justos, que queremos o certo, que queremos fazer as coisas corretas. Ele sabe, quando nós temos isso em nosso coração, porque Deus não olha a aparência, ele olha o interior, ele olha a intenção que está no coração. E quando ele vê isso em nosso coração, desejando servir a ele, Deus honrará isso. Por conseguinte, você vai entender que as denominações não têm limite que possa estabelecer, que detenham a Deus em algum determinado credo, porque Deus irá considerar os motivos do coração humano, e aí ele operará a partir desse ponto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este é o Deus que eu quero falar para você, porque eu quero me basear no batismo de Jesus. Houve algo interessante no batismo de Jesus em Mateus capítulo 3. Jesus disse certa coisa, uma frase para João Batista, porque João estava batizando, mas ele não conhecia Jesus. E quando Jesus chegou diante dele para ser batizado, João já tinha recebido de Deus, Deus já tinha falado com ele, identificando quem seria Jesus. E Deus disse assim: olha, é aquele que chegar diante de você, e quando você for diante dele e que você viu o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo, com fogo. E João ficou atento. Quando Jesus chegou para ele viu que Jesus era diferente. Ele reconheceu por inspiração ou por revelação que aquele devia ser o Cristo. E quando a Bíblia diz em Mateus 3, versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e tu é que vens a mim? Quer dizer, eu não sou digno de lhe batizar, você que é o Todo-Poderoso, então você que deve me batizar. Aí Jesus respondeu assim, respondendo, Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus disse assim, João concordou em batizá-lo. Porque estas questões são questões de revelação. Por que eu fiquei pensando, mas por que Jesus disse isso? Por que tinha que se cumprir toda a justiça? Porque você tem que entender uma coisa. Na lei, no Velho Testamento, tinha um ritual. Toda vez que alguém trazia um cordeiro para o sacrifício,
Toda vez que o homem trazia um cordeiro para ser sacrificado em prol dele e da sua família, a primeira atitude que o sacerdote tinha era lavar aquele cordeiro. Ele tinha que ser lavado e bem lavado, para depois ele ser observado. Se ele tivesse todas as condições, lavado, aí ele ia para o sacrifício. Como Jesus era o Cordeiro de Deus, a justiça de Deus também tinha que ser cumprida nele. Porque você pode imaginar como Jesus precisava ser batizado, se o batismo é para uma pessoa que precisa se arrepender de seus pecados. E Jesus não tinha pecado, então ele não tinha que se arrepender. Então por que ele precisava ser batizado, se ele não precisava se arrepender, se ele não tinha pecado? Mas ele disse, para que se cumpra a justiça de Deus. Olha como Deus é justo. Ele não podia fazer uma substituição, dizer não, para você não. Ele tinha que passar no mesmo processo. Então você vê, Jesus era o Cordeiro e ele estava se apresentando ao mundo para o sacrifício. Então ele precisava ser lavado. Foi para isso que o batismo de Jesus serviu, não para se arrepender dos pecados, mas para que o cordeiro fosse lavado, para que ele pudesse ir para o sacrifício. Oh, que coisa maravilhosa! Deus estava cumprindo a sua justiça em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é Jeová Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, para encerrarmos, nós vamos encontrar Jesus pregando no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, e no versículo 6, uma expressão de Jesus. Ele está pregando e dizendo assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus. Então você vê, Jesus está falando de pessoas, de eleitos, de cristãos que iam servir, pessoas que querem agir corretamente, que não querem ser injustos. Oh, muito embora este mundo esteja cheio de injustiça, mas Deus tem os seus filhos, que Ele habita neles, e seus filhos, com Deus em suas vidas, nunca farão injustiça, mas Deus, através deles, farão com que a justiça de Deus seja promovida neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele disse também, mais adiante, no versículo 10, no mesmo Sermão da Montanha: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Sim, é o que nós estamos vendo hoje em dia. Por causa de as pessoas quererem ser justos, eles são perseguidos. Porque neste mundo que nós estamos vivendo de injustiça, são tantas coisas erradas sendo feitas, que está difícil para o cristão, para o eleito conviver neste mundo. Mas se você é um filho de Deus e você está sofrendo uma perseguição por causa da justiça, Jesus disse que seu é o reino dos céus. Olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas há um outro versículo que eu gosto muito, é de Mateus capítulo 6, versículo 33. É uma ordem que Jesus deu. Ele deu um comando para os seus filhos, para que eles sejam abençoados em todas as esferas de sua vida. E eu quero te dizer que quando alguém vem para o Senhor nosso Deus, nós temos que ordenar a vida dele. Nós primeiro ordenamos a vida espiritual, porque se nós ordenamos a vida espiritual, ele vai fazer a obra também no natural, na vida financeira, na vida familiar, porque quando Deus entra, ele coloca todas as coisas em ordem. E se a sua vida está em desordem em alguma área, cumpra o que Jesus disse nesse versículo, dizendo assim: mas buscai em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você precisar serão acrescentadas para você. Olha, nós temos que prestar atenção neste detalhe. Busque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, as coisas de Deus, tudo que se refere a Deus e a sua justiça. Olha o que Jesus colocou junto. E tudo que você precisar será acrescentado para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos disto na nossa vida. Você sabe por que Abraão venceu? Venceu porque ele creu. E o importante para nós é crermos na palavra do Senhor.
Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. A Escritura diz: creu Abraão em Deus. Olha, porque ele creu. Abraão era um homem que tinha falhas, e muitas falhas. Quando você estuda a história de Abraão, você vai encontrar um Abraão cheio de falhas, como eu sou e como você é. Mas o que Deus olhou para Abraão? Ele não olhou a falha na hora que ele viu a fome e desceu para o Egito. Não era para descer. Chegou lá e ainda mentiu, dizendo que a esposa era irmã dele, e a mentira vem do diabo. E como é que você vê Deus descendo lá no Egito e falando com o faraó, dizendo: solta o meu profeta? Você vai ver Deus dizendo isso. E aí o faraó quis questionar, e Deus disse: tu não soltar, eu te mato. Mas solta ele, porque ele é meu profeta. Como é seu profeta se ele mentiu? Não interessa, ele é meu profeta. Sabe o que é que Deus estava olhando? Não era o momento da fraqueza de Abraão, mas o que Deus olhava, ele dizia assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo para trás e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não questionava, Abraão não ia diante de Deus e falava e questionava com Deus. Abraão não fazia isso, ele obedecia. E é isto que Deus quer que eu faça, isto que Deus quer que você faça. Deus não quer ver eu questionando, arrazoando, não, Ele quer obediência. E se você é um servo que crê em sua palavra, mesmo que você não entenda, mas você diz: amém, eu creio, é a palavra de Deus, Deus olha a intenção do seu coração, aleluia, louvado seja Deus, e Ele vai sempre ser ao seu favor. Porque este Deus é um Deus justo. O que é que Ele olha? Se você crê em sua palavra, se você crê nesta mensagem, se você crê no seu profeta, se você não questiona essas coisas, Deus conhece, você tem a vontade de Deus na sua vida. Você terá Jeová Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Louvado seja Deus, porque este reino de Deus, diz Paulo, não é comida, nem é bebida, mas é justiça, aleluia, é paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o que nós precisamos? Você talvez esteja pensando: o que é que eu preciso? Você precisa seguir o conselho de Paulo em Efésios 4:24, quando ele diz que você deve se revestir do novo homem, tirar a roupa do velho homem. Esse velho homem não vai te levar ao céu, ele vai levar à derrota. Você tem que tirar essa roupa do velho homem e revestir a roupa do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Louvado seja Deus. Se você veste esta roupa do novo homem, você vai cumprir o que Davi diz no Salmo 23, que é um salmo que nós conhecemos todos. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me às águas tranquilas, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você quer orar comigo? Você quer este Jeová Tsidkenu junto com você? Nós poderíamos abordar, porque este é um assunto muito vasto. Falar do Senhor como nossa justiça é a coisa mais maravilhosa e gloriosa que nós desejamos. Então, veja a oração de Paulo, de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu vou orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de fidelidade. Tu és o Jeová Tsidkenu, o Deus de justiça. Então, Senhor, eu quero que neste mundo que nós estamos vivendo de injustiças, este mundo que nós estamos vivendo tão pecaminoso, a injustiça opera em todos os termos da nossa terra.
meu Deus, em todas as áreas do que nós estamos vivendo neste mundo. É injustiça no trabalho, é injustiça dos governantes. Eles não estão preocupados com o povo, mas eles estão praticando injustiça. É injustiça em lares, famílias, é injustiça em todos os lugares. A injustiça está operando, porque ela é um fruto de um espírito maligno. Mas, Senhor, Tu és o Jeová Tzidkenu, o Deus justo. Tu não podes ser injusto. Então o Senhor está trabalhando numa parcela de um grupo de homens e mulheres que fazem parte da noiva do Senhor Jesus, a eleita. Sim, este povo, que é o seu povo, eles podem desfrutar da tua justiça, porque tu és um Deus justo. Por isso que nós estamos encontrando dificuldades neste mundo. Há irmãos que têm problemas com a justiça, Senhor, porque são coisas que estão acontecendo de injustiça contra eles. Mas tu és advogado, tu és Deus, tu podes socorrer estes irmãos, tu podes ser justo para com eles, como o Senhor é na sua essência, e dar vitória para aquele que está precisando, aquele que está sofrendo uma injustiça em sua família, não está sendo compreendido na essência daquilo que ele crê, mas o Senhor está ao lado deste irmão, porque está defendendo a coisa certa. Nós precisamos, Senhor, sempre defender a Tua palavra, defender o Teu reino, porque o Senhor tem um reino de justiça, e o Senhor plantou essa justiça em nosso coração. Dê vitória ao seu povo, Senhor, ainda que soframos, ainda que tenhamos perseguições. O Senhor disse que feliz somos quando somos perseguidos por causa da justiça. Uma coisa é certa, nós somos portadores do reino dos céus. Aleluia! Nós vamos adquirir este reino, nós vamos para ele, porque estamos ao lado da justiça, do Jeová Tzidkenu. Ajude, portanto, teu povo, Senhor, dê vitória a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.